tá? Depois o próximo aí eu faço em inglês, porque eu tenho que treinar em inglês. Mas vamos lá, ó. O que eu queria mostrar para vocês hoje aqui é que o próximo seminário vai ser sobre metasuperfícies. Então, eu queria falar rapidamente aqui, fazer uma super mega breve introdução sobre metamateriais, tá bom? Beleza, então vamos lá. O que são metamateriais no final das contas? Metamateriais é um novo tipo de material que vem sendo feito como uma possibilidade que vem sendo observada aí, da gente conseguir engenheirar esses materiais para que eles tenham propriedades óticas específicas, tá bom? Com isso, estão fazendo essa modificação, essa estruturação, esse desenho desse material, a gente pode produzir materiais que tenham comportamentos aí distintos, tá? Do que você encontra, na verdade, aí na natureza, tá bom? Esses comportamentos, eles acabam aparecendo aí quando a dimensão dessas estruturas, elas são muito menores, tá bom? Do que o comprimento de onda da luz. E com isso a gente deve conseguir obter aí novas óticas, novos processos óticos e novas tecnologias. Então a ideia é mais ou menos essa. Você tem a sua onda eletromagnética, isso aqui eu fiz em homenagem ao André, pegamos lá, ó, um negócio bem velho, como se fosse um osciloscópio, seria essa onda eletromagnética, com aqui 500 nanômetros de, como é que fala? De largura de banda, de comprimento de onda, desculpa. E aí você incide isso daqui no material, que tem features aqui, né, que tem uma escala na ordem de 50 nanômetros. Então, quando você está mais ou menos nesse tipo de domínio, você consegue engenheirar a estrutura, ou melhor dizendo, se você conseguir engenheirar a estrutura nessa faixa espectral, a gente deve conseguir manipular, digamos assim, né, as propriedades óticas do nosso material. Bom, então, como vocês estão vendo aí, como a gente também já tem uma noção boa, né, existe uma relação aí entre as propriedades eletromagnéticas e o tamanho das partículas, tá bom? Então, tem uma escalinha aqui que é legal da gente ver. Então, é uma razão entre tamanho e comprimento de onda da luz. Então, quando o tamanho das coisas é muito maior do que o comprimento de onda da luz, é o domínio da ótica geométrica. Então, vale a ótica geométrica. Então, você consegue fazer lá, explicar as lentes e assim por diante. Quando você está na mesma ordem de grandeza, né, o tamanho dos seus objetos, ele é da ordem do comprimento de onda, a gente já aprendeu lá nos cursos, que isso daí dá origem, por exemplo, às difrações, aos processos de difração e interferência. Você começa a ver o comportamento ondulatório da luz. Porém, quando a gente vai aqui para as dimensões que são muito menores que o comprimento de onda, é aonde quem domina são essas novas, vamos chamar assim, de ótica de fronteira, tá bom? Que seriam os metamateriais e as plasmônicas, tá bom? A área de plasmônica e a área de metamateriais. Então, a rigor, a área de metamaterial, né, de uma maneira assim, uma definição mais ortodoxa, digamos assim, é quando você está nesse domínio aqui, ó, o A é muito menor do que lambda, tá bom? O size aqui é muito menor do que lambda. Bom, essa é a definição original. Hoje em dia, o cristal fotônico, nem sempre, por exemplo, o cristal fotônico, ele está nesse regime, mas ainda assim, por ser uma estrutura periódica, isso é englobado hoje dentro dessa coisa de um metamaterial. Então, dependendo aí do autor, ele vai dizer que um cristal fotônico é um metamaterial, mesmo que o passo das estruturas do cristal fotônico não sejam menores do que o comprimento de onda da luz, tá bom? Muito bem. Então, queria mostrar isso daqui para vocês, que é um diagrama que é chamado de diagrama de Pendry, tá bom? Que foi, talvez, até onde eu sei, a primeira pessoa que propôs esse diagrama aqui. Essa aqui é a fotinho lá do Pendry, que é um cara que ficou famoso aí nessa área de metamateriais por ter demonstrado aí a primeiro material com índice de refração negativo e também por ter proposto aquelas ideias das capas da invisibilidade e assim por diante. Deixa eu tirar a foto do Pendry aqui, senão vai ficar me atrapalhando. Então, como é que funciona esse diagrama? Você coloca aqui, ó, a permeabilidade magnética no eixo Y e a permissividade elétrica, o epsilon, no eixo X, tá bom? E aí você vai vendo cada quadrante o que acontece. Como a gente sabe, né, o N, ele é a raiz de epsilon mi. E a gente, em geral, usa o sinal de positivo aqui. Na verdade, N ao quadrado, né, é igual a epsilon vezes mi. A gente tira a raiz e joga o menos fora no eletromagnetismo. Então, a gente considera que N é mais epsilon mi. Então, o primeiro quadrante aqui, ó, é quando o epsilon e o mi são positivos. Então, se o epsilon e o mi forem positivos, é claro que o N vai ser positivo, então essa aqui é a região dos materiais transparentes, tá bom? Dos meios de elétrico. Então, a maioria dos materiais aqui óticos, tá bom? Que são abundantes na natureza, eles se encontram aqui nesse primeiro quadrante, tá bom?
Bom, essa outra região aqui, essa outra região também a gente já conhece, é quando o epsilon é negativo e quando o Mi é positivo. Epsilon negativo acontece para a maioria dos metais quando você está lá próximo da ressonância. Então, na verdade, quando isso daqui acontece, ó, se o epsilon é positivo e o Mi epsilon negativo e Mi positivo, isso daqui vai dar um número imaginário. Então, isso daqui são materiais opacos, né? A luz vai ser absorvida ao se propagar nesses materiais. Então, é aqui que é o domínio da plasmônica e aqui também é o domínio dos metais, tá bom? Para os comprimentos de onda óptico. E tem um determinado número limitado de materiais, não são todos os materiais que apresentam essa característica, mas tem um número bacana na literatura. Essa região aqui, ó, é a região onde o epsilon é negativo e o Mi é negativo. Então, os dois simultaneamente são negativos. Acontece, que eu vou mostrar no próximo slide, que quando o epsilon é negativo e Mi é negativo simultaneamente, você tem que pegar o sinal de menos nessa equação. E esse daqui, então, é o domínio do que as pessoas chamam de metamateriais com índice de refração negativo. Eles não existem na natureza, tá bom? Não existe material na natureza que tem simultaneamente epsilon negativo e Mi negativo. Mas você consegue, usando essa brincadeira de fazer aquela estruturação do material, né, fazendo uma estrutura periódica do material, artificialmente produzir esse tipo de material. E esse último aqui, só para acabar, ele é análogo aqui ao quadrante 2, né? Também o epsilon é maior do que zero, o Mi é menor do que zero, então meu N vai dar novamente imaginário, tá bom? E essa aqui é a região que a gente chama aqui dos materiais, metamateriais magnéticos ou dos plasmas magnéticos, tá bem? Bom, nas frequências ópticas, esses materiais não existem naturalmente, tá bom? Mas você conseguiria engenheirar eles aqui nas frequências ópticas. Então, esse aqui é o tal do diagrama de Pendry, que ajuda a gente a entender, então, como é que funciona. Aí, alguém aí pode estar falando assim, pô, que diabo é isso, cara? Quem mostrou que a gente tinha que pegar esse sinal negativo aqui, na verdade foram várias pessoas, mas talvez a que ficou mais famosa foi esse senhor aqui, o Veselago, em 1968 ele mostrou isso daqui. Então, N ao quadrado, né, é igual a epsilon Mi, lá do eletromag, então N é mais ou menos a raiz de epsilon Mi, a gente sempre pegou o número positivo aqui e tocamos a vida, seguimos e vamos embora, tá bom? Eu não vou entrar nos detalhes de como é que está para fazer, mas se você ler lá o paper do Veselago, é bem fácil de entender. Embora no próximo paper dele, no próprio paper dele, desculpa, de 68, ele comenta que isso já tinha sido visto antes por esse cara aqui, por Shuster e pelo Meldenstam aqui, tá bom? Em 1904 e 1945, respectivamente. Bom, no final do que ele mostra lá pra gente é o seguinte: quando o índice de refração é positivo e você passa do meio, né, de índice de refração positivo para um outro meio de índice de refração positivo, você tem aqui a reflexão, você tem a refração, do ângulo θ1 para o θ2, e você tem aqui, ó, que a velocidade de grupo, né, a velocidade com que se propaga a onda, é a mesma velocidade, está na mesma direção, desculpa, da velocidade fase, tá bom? Então isso daqui é o que a gente chama de materiais de mão direita, tá bom? Por quê? Porque a hora que você faz lá o produto vetorial de E vetor H, ele dá K. Então, K é a direção da velocidade fase, certo? E o S, né, que é o vetor de Poynting, ele também é E vetor H. Por definição, S é E vetor H. Então, o fluxo de energia está na mesma direção do vetor K, que, portanto, está na mesma direção da velocidade fase. Muito bem. O que ele mostra lá no trabalho dele é que se você tiver agora pegando esse sinal negativo, o que, em princípio, não teria nenhum problema no eletromagnetismo, se você considerasse esse sinal negativo, né, o que seria, o que aconteceria quando o epsilon é negativo e Mi é negativo. Nesse caso, o que acontece? A luz, primeiro, né, o feixe refratado, ele refrata para baixo, porque o índice de refração é negativo, então a lei de Snell meio que muda, só que a velocidade de grupo anda nessa direção, só que a velocidade de fase vai na direção sentido. É por isso que as pessoas, na direção oposta, é por isso que as pessoas chamam isso daqui de materiais de mão esquerda, né? Porque aí o produto vetorial de E por H, você tem que fazer com a mão esquerda, tá bom? Porque aí, nesse caso aqui, o vetor de onda K, a velocidade de fase se propaga numa direção, enquanto que a velocidade de grupo se propaga na direção oposta. Bom, é claro que não é o meu objetivo falar exatamente sobre todos os detalhes dessas coisas aqui, mas é uma propagação que não é usual, tá bom? É claro, como vocês estão imaginando aqui, né? Mas é uma consequência aí, vamos dizer assim, dessas direções
essa brincadeira aqui, né, é uma consequência dessas direções opostas, da velocidade de fase e da velocidade de grupo, e está ligado também às condições de continuidade das componentes tangenciais dos vetores na interface entre os dois meios. Então, assim, não tem, aparentemente, nenhum problema, tá? Então, o que ele mostra lá é que, se isso aqui para pegar o de menos, esses dois têm que ser negativos simultaneamente. Bom, muito bem. Beleza. Isso, na verdade, ele propõe o seguinte, bom, se você não quiser mudar a lei de Snell, você tem que assumir que o índice de refração é negativo, tá bom? Então, no fundo, é isso. Para manter todo o formalismo que já se conhece do eletromagnetismo, a proposta é, para que a gente possa escrever que seno de θ1 é N seno de θ2, né, onde N seno de refração é relativo, esse N tem que ser negativo, porque senão vai ter que mudar o jeitão da lei de Snell. Tá bom? Então, basicamente, se você considera que esse refração é negativo, do ponto de vista do eletromagnetismo não tem nada de problema, só tem essas coisas que parecem um pouco esquisitas, mas lembrando que a velocidade de fase não carrega informação, então ela não precisa estar na direção, na mesma direção do vetor de Poynting, e tá tudo bem. Aí você mantém o índice de refração negativo. Eu não vou falar muito sobre esse assunto, mas o Pendre foi um cara que ficou famoso porque ele foi o primeiro a mostrar isso daí, acho que na região de micro-ondas. Então, se você dá uma busca rapidinha no Google aí, você vai ver que ele mostrou, porque aí você tem que produzir um material que artificialmente tem o epsilon e o mi negativo, ele mostrou que isso é verdade, ele mostrou que esse material, então, e por isso que ele ficou muito famoso, inclusive ele é Sir, né, ele é inglês e ele é... Então, seria uma coisa meio maluca, né, se é um canudo assim, ó, você vai ver ele curvando para trás, né, se a água fosse um meio de refração negativo. Dentre as várias possíveis aplicações interessantes, uma delas é a tal da superlente, né? Como o material tem discrefração negativo, por exemplo, -1, a hora que a luz chega aqui, ele meio que refocaliza a onda, né? Lá para o teu ponto focal, tá bom? E isso daqui você consegue mostrar, pelo menos eu tenho uns trabalhos do Pendre, né? Que ele consegue mostrar que você consegue focalizar, então, com resolução abaixo do comprimento de onda da própria luz. Então, você conseguia fazer super lentes, né? Que você conseguia fazer imagens com altíssima resolução. Muito bem, para acabar. Como é que isso aqui é legal? Como é que você faz um material que tem índice de refração negativo, permeabilidade, negativa, e permissividade também negativa, tá bom? Ambas negativas. A estrutura inicial lá dos trabalhos, né, é mais ou menos essa daqui, ó. Você tem uma estrutura que é um tipo rede de pesca. Mas como é que é o conceito? O conceito é assim, imagina que você tem essas estruturas aqui, tá bom? Lá embaixo é metal, dielétrico, metal. Então, a primeira parte que a gente tem que ver aqui, ó, é relativa a esse campo magnético H, tá bom? Então, no fundo, a hora que esse campo magnético H entra aqui, lembrando que isso é uma onda eletromagnética, então esse campo magnético aqui, ele é variável, ok? Então, de acordo com a lei de Faraday aqui, ó, vai rolar um loop de corrente aqui nesse material, porque o H está variando no tempo. Então, vai rolar um loop de corrente entre esses dois metais, o metal de cima e o metal de baixo. E esse loop, ele tem que ser fechado aqui, ó, por uma corrente de deslocamento que rola no meio dielétrico que tem aqui entre os dois materiais, tá bom? Essa corrente de deslocamento, ela é proporcional à frequência. Então, para altas frequências, né, frequências óticas, essa corrente de deslocamento, ela é apreciável, tá bom? Bom, beleza. Então, o que acontece? Você tem uma corrente, um loop de corrente que é gerado aqui pelo efeito Faraday, amplificado devido à corrente de deslocamento, isso gera um momento magnético oposto ao H, tá bom? Então, esse momento magnético que se opõe ao H é como se fosse um momento de dipolo magnético negativo, tá bom? Então, a gente pode imaginar, se você gostar, né, que é uma analogia que faz bastante na literatura, como se isso daqui fosse um circuito LC, tá bom? Onde o metal seria o indutor e o dielétrico o capacitor, tá bom? Então, é um capacitor, né? Indutor, capacitor, indutor, capacitor. Então, quando isso aqui entrar em ressonância, você vai fechar um loop de corrente e produzir um dipolo magnético, beleza? É assim que funciona, então, esse tipo de estrutura aqui teria Mi negativo. Essa outra parte da estrutura seria a mesma coisa, só que a 90 graus com aquela. Agora, quem faz o processo é o campo elétrico. Quem faz o processo é o campo, é bom. Quem faz o processo é o campo elétrico. Então, o campo elétrico aqui, ó, ele interage com essas faixinhas metálicas aqui, tá bom? Que, obviamente, o metal já tem epsilon negativo, né? É só ser lembrado do modelo de Drude Lorentz, né? Que a gente vê lá nos cursos e tal. Então, perto da ressonância, né? Então, é isso. Só que se você olha aqui, como você tem um grid, qual foi o conceito tal dessa história? Isso aqui é como se fosse um metal diluído.
entre aspas, né? Porque tem metal, não tem metal, tem metal, não tem metal, tá bom? Então, como a gente tem esse gridzinho de metal aqui, ó, é como se, né, tudo se passa como se esse nosso metal aqui fosse um metal de drude, só que com uma densidade menor do que a densidade do metal puro, digamos assim, tá bom? Então, dependendo dessa geometria que você tem aqui, né, da densidade dessas linhas, você consegue mudar a frequência do plasma, trazendo essa frequência do plasma mais para o visível, ou pelo menos mais para o ultravioleta, só brincando com essa estrutura. Aí você junta as duas coisas, você faz a fishnet, tá bom? A rede de pesca, e aí essa rede de pesca pode ter essas duas propriedades, tá bom? Isso aqui é a base do princípio, a base do princípio é bom, isso aqui é a base, né, ou é o princípio das estruturas chamadas aí de split ring resonator. Se você pegar o split ring resonator, ele tem sempre essa brincadeira aqui, tem indutor, uma região que tem um capacitor, e uma coisa que compete com a outra, de acordo com a presença do campo, tá bom? Beleza. Então, metamaterial nada mais é do que uma estrutura onde você toma proveito dos materiais e das geometrias para manipular tanto epsilon quanto mi, tá bom? Então, basicamente, essa é a ideia. E o que é uma metasuperfície? Uma metasuperfície é um metamaterial plano, planar, 2D, tá bom? Então, uma metasuperfície, na verdade, não tem volume, né, entre aspas, né? Essa dimensão aqui, a dimensão Z, é bastante reduzida, tá bom? E com isso é uma coisa muito interessante, porque hoje em dia as pessoas estão usando isso para estudar ótica plana, né? Lentes planas e muitas outras coisas, tá bom? Algumas aplicações, isso daqui eu catei rapidinho antes de acabar o meu tempo, antes de chegar a hora do seminário aqui, ó. Então, por exemplo, você consegue fazer, brincar de uma superfície desse tipo, ela pode defletir, sei lá, ela pode mudar a direção do feixe aqui, faltou a palavra. Você pode fazer hologramas coloridos. Olha isso daqui, você consegue fazer uma superfície onde você consegue produzir laser nessa superfície usando esse mesmo tipo de estrutura. Espectrômetros, nanocavidade, geração de segundo harmônico numa superfície que vai ser engrandecida por esse processo de metasuperfície e assim por diante. Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês, deixa eu desligar aqui, o que eu queria falar para vocês sobre metamateriais, metasuperfícies, essa ultra rápida introdução, era isso.